Olá, estamos começando mais um programa Cavalheiro Talks. Hoje nós vamos tratar na conversa sobre assuntos, eu diria um pouco polêmicos, mas muito necessários, a respeito da cultura brasileira, por exemplo, relativo à questão estética. A gente vai conversar hoje com um renomado dentista aqui da cidade de João Pessoa, é um rapaz também que está na igreja, é um homem de Deus, evangélico, e nós vamos tratar sobre questões tanto espirituais como também, como eu disse, culturais. Essas interseções que nós vemos entre a fé e a questão profissional e até mesmo científica. Vamos tratar disso com o Anderson Andrade, também conhecido como Dr. Anderson, que é dentista. Muito bem, Anderson, agradeço sua presença aqui no podcast. Tenho certeza que nossa conversa será muito construtiva aqui e edificante para quem está nos assistindo. Fique à vontade. Show de bola, meu amigo. Primeiramente, é um prazer estar aqui conversando com você. Muito obrigado pela oportunidade e vamos falar um pouquinho sobre, dissertar sobre a odontologia, sobre a cultura que cerca esse meio hoje em dia e vincular também a parte cristã, ao cristianismo, ao dia a dia. Pois bem, Anderson, como é tradição aqui do programa, eu costumo perguntar, obviamente, a quem já passou pela experiência, como foi a conversão ao cristianismo. Como é que a pessoa veio a aceitar Jesus como Senhor e Salvador, né? Porque cada história tem trechos de grandes milagres. A nossa própria conversão é um milagre porque sozinhos não seríamos capazes de chegar a esse entendimento. Deus sempre dá um empurrão de alguma forma. E eu tenho muita curiosidade em saber como é que foi a sua conversão, como é que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Pronto, eu nasci num lar cristão. Meus pais são cristãos, minha família inteira é cristã, então sempre estive na igreja, sempre estive participando, servindo nos ministérios. Eu não tive essa época de passar vários anos em festa, em bebedeira, essas coisas, graças a Deus não, né? Já tive a oportunidade de nascer encaminhado, mas eu passei a entender de fato o que era ser cristão, o que era servir ao próximo, o que era evangelizar, a partir aí da faixa de uns 13 para 15 anos, que foi justamente quando eu me batizei nas águas. E a partir daí foi que, de fato, eu tinha uma caminhada com Cristo consciente. Antes era algo mais inconsciente, eu ia porque minha família estava lá, né? Mas a partir do momento que eu me batizei foi que eu passei a ter consciência do que era ser cristão e seguir os caminhos de forma mais racional. Perfeito. A gente tem vários casos, né? A pessoa às vezes é de uma família cristã, mas que não coloca a pessoa na igreja, não educa segundo a palavra de Deus. A gente tem um fenômeno no Brasil, deve ter em outros países também, mas aqui é bem marcante, do católico de IBGE, por exemplo, que é o pessoal que dá informação para fins de pesquisa, de domicílios e tal, dizendo qual é a sua religião. Ah, eu sou católico. Mas aí o cara nunca leu a Bíblia, não vai à missa, ele não educa os filhos segundo o catolicismo. Da mesma forma, existem casos entre os protestantes. E eu fico feliz em saber que no seu caso não aconteceu isso, né? A família realmente teve o zelo em direcioná-lo a esse caminho. E da mesma forma que acontece com você assim, tem gente também que nunca teve contato com a igreja e por uma intervenção, por uma atitude divina bem direta, ela acaba conhecendo de uma maneira claramente miraculosa. Sim, com certeza. E aí, a partir disso, você virou um dentista quando você terminou o colégio, decidiu trilhar essa carreira. Eu queria saber, ao mesmo tempo, como é que você veio a tomar a decisão de ser um dentista, o que te fez acreditar que você tinha essa vocação e como é que o evangelho passou a interferir, já que você se converteu na adolescência, certamente você ganhou anos de maturidade até se tornar dentista. Então, como é que o evangelho se entrelaçou com a sua carreira profissional e como é que você veio a tomar a decisão de ser dentista? Sim. Na verdade, o meu sonho era ser médico veterinário. Eu sempre gostei de animais, eu crio animais hoje em dia, cavalo, cachorro. Então, eu sempre fui apaixonado por essa área. Eu passei na faculdade de veterinária, mas era para ir morar em Areias, sozinho, eu tinha 18 anos. Minha mãe não deixou, não confiou, eu era muito
inocente, muito novo de fato, para morar só, ela não se sentiu bem. Então eu não comecei a cursar. No outro ano, eu fui atrás de engenharia mecânica, totalmente diferente, né? Mas não consegui passar. A nota de corte não foi suficiente. E aí, quando eu menos espero, minha mãe chega com a notícia de que me matriculou em odontologia, na faculdade particular. Aí eu, gente, como assim? Ela, não, você vai fazer odontologia, sempre foi o meu sonho que você fosse dentista e tal. Eu, não sabia não, agora estou sabendo, né? Aí eu comecei a cursar, me identifiquei demais com o curso, até porque eu vejo que todos os cursos da área da saúde são muito deslumbrantes. É um tema, é uma área muito bonita. Sempre tem algo novo a descobrir. Então eu me apaixonei, me identifiquei ali já nos primeiros períodos. Acho que no segundo, terceiro período eu já passei a gostar de verdade do que eu estava cursando, do que eu estava estudando. E aí foi só seguir o tempo. Um ano passou outro ano, me formei, comecei a trabalhar. E aí só foi linkando tudo e eu passei a me identificar de fato. Perfeito. Então, é uma coisa que, pelo menos a minha visão, foi um pouco inusitada, né? Você Foi. pensava em coisas totalmente diferentes. Beleza, o primeiro era a questão veterinária, que tem um pouco a ver por ser da área da saúde, mas fora isso, não tem mais nada em comum. Depois, engenharia, menos ainda. E aí, a escolha da mãe, a mãe sempre, né, interferindo em decisões importantes na nossa juventude, conseguiu lhe encaminhar exatamente para aquilo que você, embora ainda não soubesse, era a sua vocação. Sim. Então, você se encontrou mesmo na profissão e eu queria saber, a questão dos tratos seu com os pacientes. Você nota que há realmente um diferencial pelo fato de você ser um dentista cristão em relação ao mercado em si, a maneira como você lida com os pacientes, a maneira como você os direciona e como você realiza mesmo o trabalho. Você acha que existe uma interferência bastante considerável do evangelho nessa área? Eu creio que sim. No meu dia a dia, eu tenho um versículo que eu levo sempre em mente nos meus atendimentos, no meu trabalho em geral, que é Colossenses 3:23, que diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Então, nos meus atendimentos, eu faço aquele atendimento, aquele procedimento como se fosse para Deus, para glorificar o nome de Deus através daquele procedimento, seja uma restauração, seja uma limpeza, uma cirurgia. Então, eu não vou fazer de qualquer forma, eu tento sempre dar o meu máximo para tentar glorificar a Deus através do meu trabalho. Porque muitas pessoas acham que glorificar a Deus é só louvar Ele, né? Bater palma na igreja, mas não. Com sua conduta, com o seu trabalho, com os seus resultados, com o amor ao próximo, em fazer o que é correto. Muitas vezes chega paciente lá no meu consultório querendo fazer um determinado tratamento, só que não há necessidade. Por exemplo, as facetas em resina. Tem muito paciente que chega com um sorriso perfeito, só é um pouco amarelado. E aí, eu quero fazer faceta em resina e tal. Eu explico a ele o procedimento em si, digo que não há necessidade. Mas se ele quiser fazer, ele está disponível para optar fazer, né? Mas não há real necessidade. Às vezes só um clareamento já resolve. Então essa parte de ser justo, de ser mais claro, objetivo e não pensar apenas na parte financeira, eu vejo como algo que é um pouco do que Cristo ensina, né? De ser justo e não procurar apenas sobressair, se aproveitar. O paciente chega querendo um determinado procedimento, às vezes não há necessidade, a gente chega e fala, não precisa. Porque muitos dentistas não dizem que não precisa, né? Quer fazer? Vamos fazer. Faz o Pix aí, tudo certo. Então, eu vejo muito por aí também. Basicamente o que você descreveu é honestidade profissional. Sim. Você, embora tenha ali serviços que são bem mais caros, você lucraria mais com isso, você vê que a necessidade daquele paciente não é essa, você diz. Então você não o ilude, não o faz pensar erroneamente que para
resolver o seu problema, teria que gastar muito mais. Sim. Embora fosse, em algum aspecto, beneficiar você, pelo menos materialmente. E foi até bom você ter falado de facetas, resina, porque a gente já envereda para a próxima pauta, que tem a ver também com a sua área profissional. Hoje em dia, pelo menos pela minha percepção e de algumas outras pessoas, não sei se existe um dado concreto para isso, você vai clarificar em relação a isso, parece que essa questão das facetas de resina estão muito mais na moda do que estavam 10, 20 anos atrás na sociedade brasileira. Você vê sorrisos, muitas vezes um pouco artificiais, que a gente claramente nota, não, ali tem algum acréscimo, houve algum procedimento extra ali que não é o dente dele, porque está muito brilhoso e tal. Inclusive pessoas famosas, né, meio que guiando a moda e incentivando as pessoas a fazerem isso. Alguns procedimentos, inclusive fora da área odontológica, mostram isso também, que a sociedade está muito apegada a procedimentos artificiais na parte da estética para poder atender a um padrão que não parece fazer sentido. Veja só, para existir uma beleza, precisa existir um padrão. Isso não tem nenhum problema, porque com base nesse padrão vai se dizer o que é feio e o que é bonito. A questão é, esse padrão que estão forjando, digamos assim, na sociedade, não só brasileira como ocidental de uma maneira geral, ele realmente faz sentido? Ele realmente revela beleza? Ou é meramente a busca por mudar aquilo que Deus construiu em essência? Uma busca por deturpar uma criação divina que, em sua essência, já é bela. O que você tem a dizer sobre essas tendências de procedimentos estéticos controversos e não necessariamente controversos em si, mas sem necessidade, como você mesmo citou o caso aqui? Entendi. A beleza, ela é relativa. Tudo bem. Isso aí... é relativa até certo ponto. Até certo ponto. Mas ela segue princípios. Princípios de harmonia, de proporção, de naturalidade, principalmente na odontologia. Então, o que a gente procura na odontologia? Pode ter um sorriso branco? Pode, claramente pode, mas que siga uma harmonia, que tenha proporção, que seja um dente proporcional, com anatomia bacana e que não seja aquele famosa tecla de piano, que muita gente vê por aí, né? Então, se a gente seguir esses princípios, vai chegar numa beleza mais aceitável e não apenas o que as pessoas imaginam que vai ser interessante, porque o paciente pode estar com um pensamento um pouquinho deturpado ali. Ele viu na revista, na TV, um sorriso gigante com dente de cavalo e acha que é normal. Mas aí está a função do cirurgião dentista explicar. Olha, não é bem por aí e tal, faça assim, faça assado, vai ficar melhor para você. Esse dente muito grande vai prejudicar na sua fonação, sua forma de falar, vai causar uma inflamação na sua gengiva, causar uma gengivite, pode causar fraturas. Então, tudo isso a gente tem que explicar ao paciente para trazer um pouco dos princípios para ele entender. Porque, às vezes, não é nem de forma maliciosa dele, mas é porque, às vezes, ele não entende. Ele acha que aquilo ali é bonito porque ninguém nunca explicou corretamente a ele. Entende? Sim. E, no caso, você falou uma questão que pode até soar um pouco polêmica, mas eu entendi bem o que você quis passar, que é a questão da beleza ser relativa, né? A beleza, ela segue padrões e princípios, como você bem colocou, sendo que no varejo, trazendo para uma linguagem mais econômica, no atacado, ela é objetiva e no varejo, ela é relativa. Ou seja, na questão dos gostos, existem tipos de beleza diferentes. E aí as pessoas diferentes vão ter percepções sobre cada um, tendo preferências mais para um ou para outro tipo de beleza. E, consequentemente, uma pessoa que é muito bonita para alguém pode ser considerada só bonita para outro. Mas nunca, acredito eu, ou pelo menos os casos em que isso acontecer são isolados, uma pessoa muito bonita vai ser considerada muito feia por outra, ou uma pessoa muito feia vai ser considerada muito bonita por outra. Considerando, obviamente, a mesma base de critério. Tipo, eu não estou falando aqui que uma pessoa feia fisicamente vai ser considerada muito bonita
sentimentalmente e moralmente. Não, eu estou falando o mesmo critério. Esteticamente, alguém não tende a não ser considerado muito feio por alguém e muito bonito por outra pessoa, né? A margem de erro, diria eu, é bem menor do que isso. Não sei se você concorda comigo nesses pensamentos. Sim, concordo. Porque eu me perdi um pouquinho aqui Não, no caso, no fio da meada. o que eu coloquei aqui para a gente discutir é a questão do fato da beleza ser relativa ou absoluta. Em que Sim. parte ela seria mais relativa, em que parte seria absoluta. Eu coloquei que, na essência, existem padrões e critérios que são objetivos para classificar a beleza. Sim. E aí, trazendo para a realidade concreta, com exemplos, uma pessoa muito bonita dificilmente vai ser considerada muito feia por outra pessoa. Sim. E vice-versa, uma pessoa muito feia dificilmente vai ser considerada muito bonita por outro grupo de pessoas. A não ser que a gente mudasse o parâmetro de comparação. Sim. Por exemplo, alguém está falando da estética e outra pessoa está falando da moral. Uma pessoa que ajuda os outros e tal, mas é muito feia fisicamente. Isso é muito frequente até nas conversas, assim, nas rodas informais. Às vezes alguém diz, fulana é muito feia e tal, não tem condições. Aí outra pessoa diz, não, mas ela tem um grande coração e tal. Aí beleza, mas a gente não tá valendo isso agora. Pode até ser um tema de conversa daqui a pouco, mas agora não. Então, o que eu entendo é isso em relação à beleza. A parte dos critérios, dos princípios, como você até citou, é objetiva. Mas os gostos subjetivos sobre tipos de beleza e sobre grau, né? Você classificar o quanto aquela pessoa é bonita para você, isso aí varia de pessoa para pessoa em certo nível, né? Também não varia de forma absurda. Sim, a gente tem que se ater aos princípios. Se o princípio daquela pessoa está correto, ela vai ter um padrão de beleza. Mas se a mente dela está deturpada, se ela acha que beleza é apenas poder, se aparecer, mostrar, ela vai tender a querer um dente maior, mais branco, mais volumoso, que vai transmitir mais poder quando ela sorri, quando ela for falar com as pessoas. Então, às vezes, a mente da pessoa está um pouquinho deturpada com os princípios. Não vê o princípio correto. Então, acha que algo ali é normal, é belo, sendo que não é. O princípio não é aquele. Não é ego, status, poder, mas sim naturalidade, beleza, harmonia, entende? Proporção. Cada rosto tem uma proporção ideal. Tem um rosto que é mais ovoide, tem um rosto que é mais quadrado, mais triangular. E o dente, ele segue o padrão. Eles têm o paciente que tem um dente um pouquinho mais retangular, tem o paciente que tem um dente um pouquinho mais afilado, mais ovoide. Então, tudo isso vai variar. Perfeito. E, no caso, ainda dentro dessa questão da estética, mas não ficando restrito à odontologia, a gente vê que, vamos supor, de 20 anos para cá, mais ou menos, as redes sociais se popularizaram muito pelo mundo. Pelo mundo, obviamente, democrático, né? Porque nas ditaduras elas nem chegaram direito ainda, essas redes. E se chegaram com muitas restrições. Mas, considerando a nossa realidade aqui no Brasil, por exemplo, as redes sociais trouxeram quais mudanças na tua visão em relação à percepção de estética? Porque antigamente o que acontecia? Vou trazer aqui o exemplo de interações entre homens e mulheres. Quando a rede social não era popular, ou mesmo quando ela ainda não existia, as mulheres, para conseguir homens para se relacionar, elas tinham em seu rol de opções aqueles que conviviam com ela no seu ciclo social. Eram do mesmo bairro, do mesmo prédio, da mesma escola, mesma universidade, mesma igreja, e por aí vai. Se ela é de uma cidade X, muito dificilmente ela teria contato com homens de uma cidade Y que fosse a, por exemplo, 200 quilômetros de distância. Mais que isso, então, surreal. Não se saberia sequer que aquela mulher existe, porque não haveria um contato nem sequer virtual. Com as redes sociais, mudou, pelo menos na minha percepção, radicalmente esse cenário. Uma mulher, vamos supor, que é bonita numa cidade de interior, de um estado pobre, se ela tiver uma rede social com muitos seguidores, ela pode, eventualmente, ser até sugerida pelo algoritmo da rede a um homem que é um potencial pretendente,
que mora a milhares de quilômetros dela, até mesmo em outro país. E se ele tiver condição, ele pode entrar em contato com a mulher e até bancar a viagem dela até ele, para eles se conhecerem. E aí, consequentemente, se as mulheres que são mais destacadas esteticamente ou em algum outro atributo ficam mais visíveis a homens de valor, os homens que convivem com aquela mulher, geograficamente próximos, eles perdem a oportunidade. Porque se eles têm que competir com a elite do mundo inteiro através da rede social, é óbvio que eles vão estar em desvantagem. No passado, eles tinham talvez uma vantagem comparativa por estarem no mesmo ciclo que a mulher, como eu coloquei. Então, os homens acabam, na minha visão, perdendo mais com a rede social nesse quesito de relacionamentos do que a mulher em si. A mulher, eu acho que passou a ganhar. Ela passou a ter opções numericamente maiores e até melhores do que antes da rede social. E aí, interligando, né, com a estética. A estética, pelo menos para o homem, é muito valiosa, né? O homem é muito visual. Então, essa questão da estética impulsiona mais a mulher através da rede social do que no passado. Qual é a tua percepção a respeito da mudança que a rede social trouxe no aspecto de relacionamentos em relação ao cenário em que ela não existia? Entendi. As redes sociais, elas vieram para beneficiar muito, mas também em alguns pontos atrapalham um pouco, né? Como é nesse quesito aí, como tu citou, para certas pessoas que ficam numa disputa desleal. Mas a gente tem que lembrar de que não é só a beleza que existe como qualidade. Existem outras qualidades, como desenvoltura, bom humor, inúmeras qualidades, que na rede social você pode potencializar essa sua qualidade. Então você pode, não sou tão bonito, beleza, mas eu falo bem, eu sou engraçado, então eu posso usar minha rede social, Instagram, Facebook, o que quer que seja, para divulgar isso e crescer exponencialmente. Tanto isso na área pessoal como na área profissional também, que hoje em dia a área profissional está muito atrelada à questão da rede social. Um profissional que não tem uma boa rede social, dificilmente ele vai se destacar bem. Então ele tem que saber se posicionar, saber se divulgar naquela rede social, usar aquela rede social como algo benéfico para ele. E não ver apenas a parte ruim de que, fulano agora tem acesso à rede social e está destacado, está topado lá e eu não consigo ser igual, ele vai passar na minha frente. Ele pode passar na sua frente, mas você tem outros caminhos para seguir também. Você não precisa bater pau a pau com ele, porque ele tem as qualidades dele, mas você tem as suas qualidades também. Então, isso aí eu meio que vejo como que nivela o jogo, como que iguala, sabe? Não apenas beneficia um e outros não. Todo mundo tem a sua oportunidade, a Seara está aí e tem várias chances para você crescer, progredir, seja em qualquer aspecto, seja ele estético, seja ele profissional, de influenciar pessoas, de criar conteúdo. Tudo isso eu vejo como oportunidades. Sim. No caso, na sua ideia, a rede social ela potencializou a meritocracia nesse aspecto, né? Porque aquele homem que é destacado internacionalmente, como foi o caso que eu trouxe aqui, ele já vai se sobressair mais. Seja patrimonialmente, seja em questão de status. E o homem que, eventualmente, ficaria escondido no anonimato, numa realidade sem rede social, ele tem agora a oportunidade de colocar para jogo, digamos assim, os seus atributos. Mesmo que, eventualmente, ele não seja muito favorecido esteticamente. Uhum. Então, ele pode fazer isso para se diferenciar também. Embora, obviamente, num nível menor do que a elite, mas ele vai conseguir o seu destaque. Ele vai estar melhor do que antes. Pelo menos comparando com ele mesmo. Para a sociedade. Eu costumo dizer, Anderson, que uma das falhas de mercado que a gente estuda no curso de economia, por exemplo, é a assimetria de informação. O mercado comete erros porque é formado por pessoas limitadas. Obviamente, se elas não são oniscientes, elas não têm como saber, por exemplo, qual é o melhor produto sem fazer uma grande pesquisa que envolveria grandes recursos, tempo gasto, por exemplo, uma equipe para fazer comparações detalhadas. Pouquíssimas pessoas teriam essa oportunidade, esse poder de fazer isso. Então,
Se não se sabe quais são todos os produtos disponíveis, obviamente você corre o risco de escolher um produto que não é o melhor. Mesmo que você faça uma análise comparativa com um certo rol de opções. Da mesma forma, a gente leva esse princípio para a questão dos relacionamentos. Tem muita gente que tem muitas qualidades, mas por não ser famoso o suficiente, as pessoas não viram. E aí ele não recebe a valorização que mereceria, digamos assim, com base no que ele produz. Então, eu concordo com essa visão. E agora eu queria saber, Anderson, essas profissões assim ligadas à estética, ligadas ao atendimento a paciente, a gente sabe que tem toda uma preservação do sigilo e tal. Obviamente, ninguém vai estar aqui contando quais pessoas fizeram o quê. Mas eu queria saber, tem algum caso nesses anos de carreira seus como dentista inusitado no tratamento de algum paciente, por exemplo, que você contaria alguma história que lhe marcou no atendimento a alguém, seja de uma maneira engraçada, seja de uma maneira controversa, talvez. Obviamente preservando o nome da pessoa, mas você teria como citar um caso assim nesses anos? Ou até hoje foi tudo na mais alta tranquilidade? Rapaz, tive uma situação bem engraçada de um rapaz lá da célula que tu até conheceu. E na odontologia a gente tem uma escovinha que usa para fazer limpeza e profilaxia dentária, que se chama escova de Robson. É uma escovinha pequenininha e tal que a gente usa para limpar os dentes. E aí, lá na célula tem um rapaz chamado Robson. E eu atendendo o outro paciente lá, falei assim para mim auxiliar: pega a escova de Robson aí pra gente fazer a limpeza. Na hora ele travou. Ele, o quê? Não, como assim? Escova de Robson? Por quê? Não pode não? Ele, não, pô, não tem outra escova não. É a dele que usou nele. Eu, não, pô, não é a escova dele não. É o nome da escova, o que a gente usa para fazer a limpeza. Aí todo mundo botou pra rir, a gente passou horas e horas sorrindo dessa situação. Foi muito engraçado porque ele achou que era a escova do cara lá, escova né? usada, né, meu amigo? Não vai nem lavar, pera aí. É a escova de Robson, bicho. Mas aí, acho que eu consigo me lembrar mais recente foi essa situação aí. Foi bem engraçado. Realmente dá pra confundir, né? Dá Porque pra confundir. ninguém nunca vai saber que escova de Robson é uma escova em homenagem a alguém da área Que chamado criou, Robson. O cara logo pensa, exatamente. rapaz, essa escova de um fulano. Robson que eu conheço, que veio aqui agora, pô, é uma coincidência muito grande, velho. Sinceramente. Pois é. Aí, tu citou agora a questão da célula. Foi até bom você tocar nesse assunto, porque célula, basicamente, para quem não sabe, é um pequeno grupo de uma igreja, seja ela evangélica, acredito que na católica também tenha isso, em que as pessoas ficam em comunhão, crescem umas com as outras, ajudando-se mutuamente e orando um pelo outro, aconselhando, muitas vezes até prestando serviço. Você já participou, inclusive, de um projeto meu, que é Vozes da Fé. Para quem não conhece, pelo Instagram, @cavalheirotalks, você tem acesso a várias reportagens que eu fiz sobre como as células impactaram a vida das pessoas. Lá você deu uma entrevista breve. Eu queria que você trouxesse para o pessoal que nos acompanha a influência da célula de uma maneira mais aprofundada, né? Como é que ela trouxe uma mudança na tua vida, assim? Tanto na área profissional, obviamente, você conseguiu clientes através de célula, como também mudança de vida, né? Agregou em quê, na tua visão? A célula, para mim, é algo muito importante, porque conecta mais as pessoas, conecta mais os jovens que estão ali naquela determinada comunidade, né? Seja ela evangélica, católica, ou o que quer que seja. Então, deixa de ser apenas nos cultos, deixa de ser apenas no domingo ali ou na quarta-feira e passa a ter mais um encontro durante a semana. Um encontro um pouco mais informal, bem mais informal. Dá para conversar abertamente, tranquilamente, de um para um. E você tira suas dúvidas. Então, isso ajuda bastante nos vínculos, nos laços que dá para criar entre os jovens, entre seus amigos. E dá para formar amizades ali, né? É algo que une bastante, que faz multiplicar. Perfeito. Aí eu queria saber, Anderson,
tua visão, assim, como dentista, né? O que tu aconselha as pessoas, aos seus pacientes, por exemplo, em relação a cuidados com a saúde dentária, né? O que tu teria a dizer, assim, em relação a conselhos de como a pessoa se prevenir contra problemas, ter até uma estética melhor, tendo cuidados pessoais? Eu acho que o principal conselho é visitas periódicas ao dentista. Porque por mais que o paciente ele se esforce em escovar bem, em usar fio dental, que são os procedimentos padrão, né? Às vezes deixa passar um pouco, deixa passar batido uma limpeza em certa área ali dos dentes. E aí, se ele não visita o dentista pelo menos uma vez no ano, que o ideal é a cada 6 meses, mas pelo menos uma vez no ano ele não vem, termina passando batido ali, cria uma cárie, vai aumentando, se transforma no canal. Se ele não percebe, termina perdendo o dente, e aí vem os implantes dentários para repor, que é um tratamento um pouco mais dispendioso para o paciente. Então, fora escovar os dentes, passar fio dental, as visitas regulares ao dentista é bem importante, porque muitas vezes está passando algo despercebido e o dentista consegue identificar. Sim, aí toda profissão, toda área, assim, que é famosa na sociedade, né? Como é o caso da odontologia, todo mundo precisa de dentista. Quem não considera isso necessário, com certeza vai pagar com o tempo, como você mesmo citou. Existem alguns mitos, né? Sobre tratamento com dentes, sobre consumo de certas comidas que prejudicam às vezes o dente, mas não é bem assim. Quais são os mitos assim que você tem mais costume em lidar, né? Em relação à odontologia? Os seus pacientes chegam lá dizendo, ué, mas eu achei que era assim e tal, achei que tal coisa funcionava dessa forma, gerava isso, mas não gera. Ou então achei que nem fazia mal, mas faz. Alguma coisa que você considera mais frequente, assim? Mitos sobre odontologia, o que você teria a citar? Hoje, o que eu considero mais frequente são as pastas clareadoras de carvão ativado, aquela pastinha preta, que vende em si como algo bom para o paciente, só que na verdade está fazendo um mal gigantesco. Por quê? Beleza que elas chegam a clarear um pouquinho os dentes, mas através da abrasão. Então, se você pega, digamos aí, um ferro enferrujado e você lixa ele, o ferrugem vai sair e vai clarear um pouquinho, né? A pasta clareadora com carvão ativado, ela possui cristais ali na concentração dela, na composição, que vai deixar ela um pouquinho áspera. Então, se você pegar essa pasta, esfregar no dedo, você vai sentir que ela é áspera. Então, com a escovação contínua, vai clarear o dente através da abrasão, esfregando ali no seu dente. Só que, junto com a camada que ela vai remover o esmalte. O esmalte serve de proteção para o seu dente, o que causa sensibilidade. Tem muito paciente com sensibilidade que não sabe o motivo, só que, na verdade, é proveniente dessas pastas clareadoras, e principalmente dessa pasta de carvão ativado, que atrapalha demais. O paciente acha que é algo bom, que ele está comprando ali, que vai dar certo. Estou me livrando do clareamento do dentista, vou pagar mais barato aqui na pasta. Só que, às vezes, na maioria dos casos, é bem pior, porque vai ter que ser tratado um tratamento para reverter essa sensibilidade. Sei. Agora, Anderson, eu queria te perguntar sobre algo que não é diretamente ligado à sua área, mas afeta como a todos nós. É sobre a situação que o país tem tomado na questão tributária, que envolve, obviamente, todas as profissões. Quem produz vai ser afetado pelos tributos e, na ponta da linha, até quem não produz, porque quem não produz ainda é consumidor, seja de serviço ou produto. Existe uma toada, uma tendência que nós temos visto hoje no Brasil, sobretudo por parte de quem comanda a seara do Executivo Nacional, de colocar para frente uma isenção de imposto de renda sobre quem ganha até R$5.000, mas, consequentemente, houve até, não muito tempo atrás, um ímpeto de monitorar as movimentações financeiras pelo Pix. E aí era aquela coisa, dá com a mão e tira com outra. Esse dá com a mão já é controverso, porque se a gente for ver, hoje quem ganha R$5.000 é bem diferente de quem ganhava R$5.000 10 anos atrás. Sim. A moeda perdeu seu poder de compra. Então,
parece que houve apenas um ajuste pela inflação, até abaixo da inflação, né? E aí, em contrapartida, um monitoramento muito maior sobre as finanças do povo para poder retirar ainda até a última gota do que a lei prevê, né? Quem ganha R$ 5.000, acima disso já vai ser extremamente monitorado. Pelo menos essa aqui é a tendência que eu tenho percebido. Você como profissional, né? Como alguém que gera riqueza, que entrega valor às pessoas e, consequentemente, arrecada dos seus clientes, dos seus pacientes. Como é que você enxerga essas mudanças, né? Elas vão te afetar? Você acha que são positivas? Você concorda com a ideia de que o governo deveria exercer um controle maior na questão de monitoramento das finanças para poder arrecadar mais imposto, segundo o que a lei cobra? Você acha que as pessoas não deviam sofrer tanto controle por parte do Estado, né? Elas deviam ter uma liberdade maior, eventualmente, de resistir a certos abusos. Porque se elas não são tão monitoradas, elas conseguem fazer ali algumas manobras que não necessariamente são ilegais, mas elas não ficam totalmente na mão do Estado, como a tendência parece que é ficar, né? Eu vejo isso como algo que só atrapalha, só dificulta mais o crescimento do empreendedor, do cara ali que está começando do zero e que está começando a ganhar dinheiro ali, está começando a crescer, a se destacar. Eu vejo isso como um balde de água fria nele, porque vai ter inúmeros impostos, inúmeros protocolos para ele seguir e que vai atrapalhar bastante no crescimento profissional dele. Mas eu não sou a melhor pessoa especialista em economia, como o senhor, para falar do assunto. Mas eu vejo como algo que mais atrapalha do que ajuda. Perfeito. Realmente não tem como ir muito contra essa percepção, né? Contra essa ideia, porque se o governo se coloca como alguém para arrecadar mais, ele acaba sufocando o empreendedor, aquele que gera riqueza, até mesmo o trabalhador, de uma maneira geral. Principalmente o pequeno empreendedor, né? Exato. É esse mesmo que mais sofre. O grande, ele tem recursos ali para lidar com mudanças estruturais na lei, até mesmo para fazer a chamada elisão fiscal, que são alguns dribles legais na maneira como você paga imposto. E aí, não à toa, hoje em dia tem cada vez menos gente com carteira assinada. As pessoas estão migrando para modalidades de trabalho mais flexíveis, porque elas não querem se submeter tanto ao controle do Estado. O Estado quer dizer os detalhes de como deve haver a relação laboral, a relação entre patrão e empregado. Isso desde o início do século passado, inspirado em ditaduras horrendas que a gente viu na Europa. Não vou nem citar o nome aqui para não sofrer restrição do YouTube, mas foram situações que elevaram a tirania no velho continente e aí elas exportaram o que havia de pior, inclusive ao Brasil, né? E isso não foi atualizado. As pessoas, com o passar do tempo, pela tendência, deveriam amadurecer o suficiente para perceber que essas regras trabalhistas são muito arcaicas, para dizer o mínimo, porque elas restringem, elas engessam a possibilidade, sobretudo num ambiente de alta tecnologia, de você criar novos relacionamentos laborais que sejam produtivos, que sejam edificantes para ambas as partes e que impulsionam a sociedade ao progresso. Então, me parece que esse seu entendimento não precisa nem ser técnico, especialista. Já é algo compartilhado pela grande maioria dos brasileiros, que certamente não tem prazer em pagar imposto. Sim. Existe uma frase no meio libertário famosa que é imposto é roubo, né? Se a gente for pegar no pé da letra a definição do que é roubo, isso parece que se enquadra muito na definição do imposto, porque é uma expropriação. É a retirada de recursos de alguém de forma compulsória, de forma forçada, sem haver a mínima contrapartida. Ou seja, esse dito contrato social que a gente assinou para estabelecer a Constituição do Estado, ele é meramente uma abstração. Ninguém foi lá e assinou realmente um papel dizendo, não, eu aceito ser expropriado, eu aceito que o Estado me tutele e, em troca, eu vou ser obrigado a pagar impostos. Pelo próprio nome já diz, imposto é algo que está sendo imposto, né? A pessoa não tem, de livre e espontânea vontade,
a decisão de repassar esse recurso. Então, embora a gente tivesse vários temas aqui para discutir, né, a respeito do país, a respeito da política e também da sua própria vida pessoal, né? Eu sei que você é um cara multi-utilidades, luta, arte marcial, cuida de animais, tem várias habilidades aí, natação também, acredito. De tudo um pouco. De tudo um pouco. Eu queria, para a gente já caminhar para o final, trazer um tema um pouco mais ameno aqui, mas batendo um pouco na tecla dos relacionamentos. A gente faz parte de uma igreja que ela tem como política não ter célula mista, né? Que é a célula entre homens e mulheres. Tem algumas igrejas que trabalham com isso, e aí existe uma interação maior, uma maior propensão a formar casais dentro da igreja. Obviamente, todas as visões são respeitáveis a respeito disso. Tanto aquela que quer ter a célula mista, como aquela que não quer. Mas, na tua visão, você é mais a favor de célula mista, que tem, no caso, homens e mulheres solteiras? Obviamente, a parte do compartilhar seria separada. Ou você concorda com a visão da nossa igreja, que, por exemplo, prega que não deve haver esse tipo de grupo, né? Deve haver separação, para não, talvez, tirar o foco, para não gerar problemas entre liderança feminina e masculina, talvez, hipoteticamente. O que tu tem a dizer sobre isso, a tua percepção? Na minha visão, as duas opções são viáveis. Cada uma com seus prós e contras, né? Na célula mista, os homens e as meninas não vão se abrir tanto, não vão ter tanta confiança em se soltar, porque vai estar de frente ali com a menina de frente com o rapaz, aí fica meio travado, né? Já na célula... Como é que diz a célula? De um só. Célula normal, né? Célula convencional. Célula convencional. Só de homem ou só de menina, as pessoas se soltam mais. Ficam mais desinibidas em falar suas fraquezas, as suas ambições, as suas pretensões. Então, isso aí facilita. Só que atrapalha um pouco também na questão de se conhecer, né? Entre homem e mulher, para se relacionar futuramente, quem sabe. Mas cada um com seus prós e contras. Eu não vejo um tipo como certo e um tipo como errado. As duas formas dariam certo e algumas igrejas adotam a célula mista também. Eu já participei de célula mista, foi tranquilo demais, não teve nenhum problema de briguinha entre si, entre liderança. Nunca percebi isso, nunca cheguei a saber. Se teve, eu não sei, eu não fiquei sabendo. Mas são duas opções viáveis e muito boas para juntar os jovens, né? Para causar essa, como é que se diz? Interação, exatamente. Na tua visão, tu acha que o evangélico médio, ele tem uma preocupação maior, menor ou igual à de quem não é crente com a estética? Tipo, no seu consultório, você observa que tem muitos evangélicos que se preocupam, até mesmo não necessariamente no seu consultório, mas no de colegas. Você vê com maior frequência pessoas que são da igreja ou que são de fora da igreja? Ou não existe uma grande diferença entre esses públicos? Rapaz, eu vejo que não existe muita diferença, não. Eu não parei para analisar os dados, né? Colocar um a um, número a número, mas eu vejo como uma procura nacional, procura mundial, se cuidar, melhorar esteticamente, de forma saudável, né? Obviamente. Mas eu não vejo uma diferença entre ambos os públicos, entre cristão, não cristão, evangélico, não evangélico. Acho que segue um padrão aí que não tem muita diferença em relação à religião. Pelo menos nas denominações com as quais você teve mais contato, né? Tem algumas denominações, talvez as mais neopentecostais, que têm um estereótipo que não se preocupam tanto com isso. Sim. Não entrando aqui no mérito se esse estereótipo é fidedigno ou não à realidade. Mas a fama que se tem é essa. Como você talvez não teve muito contato com essa denominação, você não tem dados para afirmar algo sobre isso, né? Mas o que eu vejo claramente é que as mulheres frequentam mais
Do que os homens. Do que os homens. Se cuidam mais, procuram resolver o quanto antes, tem mais receio de que aquilo piore. O homem não, o homem só vai nas últimas consequências, quando ele já não consegue dormir mais de dor de dente, aí ele aparece lá no consultório e manda mensagem, consegue me atender agora, de 1h da manhã? Ixi, Aí eu, não, aí tá difícil. é só amanhã, de 8 horas. Eu pago o dobro. E aí? Rapaz, depende. Se for o triplo, quem sabe, né? De madrugada, pô. Aí, mas meus pacientes, eu digo que cerca de 70% é mulher, é o público feminino. Elas se cuidam bem mais, elas procuram deixar o sorriso mais limpo, mais branquinho, mais estético. E também a questão da saúde, elas se importam bem mais do que os homens. Sei. Eu até me lembrei, você falou aí da questão das mulheres e tal no consultório. Você estava dizendo aqui que para você não faz muita diferença a questão de célula mista ou não, as duas são viáveis e tal. Mas também, convenhamos, o homem já está comprometido, ele já se garantiu nesse aspecto. Então, para ele, meu amigo, pode ser mista, pode não ser, pode fazer um isolamento aí, que para ele já tá bom, rapaz. Exatamente, aí... né? Já conheci a minha Rebeca aí, né? Olha aí, ó. Aí eu queria entrar exatamente nisso. A sua varoa, ela trabalha com você, né, no seu consultório. E aí eu queria saber como é que você veio a conhecê-la, né? Como é que vocês vieram a ter o relacionamento que vocês têm hoje? Eu conheci ela na academia. Isso, lá na Selfit ali da Epitácio. Ela estava numa aula de Muay Thai. Eu fazia Muay Thai, mas não naquela unidade da academia. Mas eu conheci o professor. Aí eu a vi lá, né? Uma galegona alta, bonita. Eu, rapaz... E eu solteiro na época... eu fui falar com o professor quando assim que terminou a aula. Quem é aquela menina e tal, não sei o quê. Aí ele me apresentou, deu o Instagram dela, né? Eu segui no Instagram. E aí a gente começou a conversar e tal, tranquilamente. Na época ela namorava. Aí eu não tive muitas opções, né? Fiquei só ali de boa, com amizade. Atacante também faz gol de rebote, né? Pois é, né? Aí eu tranquilamente, só na amizade, e com o passar dos meses, acho que uns 3 meses, ela terminou o relacionamento e aí a gente começou a namorar. Aí estamos até hoje. Então ela veio a trabalhar com você depois que recente. Ela é coincidentemente da mesma área que você, né? Ela faz odontologia. Ela está se formando agora. Né? Aí por enquanto ela vai, auxilia, estagia lá, conhece um pouco, vê um pouco de cirurgia, de implante, de facetas em resina. E ainda passa o dia com o namorado. Né? Unindo o útil ao agradável. Exatamente. Pois é, meu amigo. Caminhando aqui para o final da nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem final ao público, obviamente convidando ao seu consultório a tornarem-se pacientes seus aqui na cidade de João Pessoa. E como é que faz assim para acompanhar teu trabalho, para virar seu paciente, onde é que você atua, né? Onde é que fica seu consultório? Eu queria que você falasse sobre essas coisas e deixasse também uma mensagem final para o nosso público. Fique à vontade. Meu consultório fica ali na Avenida Epitácio Pessoa, próximo ao Busto de Tamandaré, bem pertinho da praia. E se você necessita melhorar o seu sorriso, se você quer clarear o seu sorriso ou precisa de um implante, você perdeu um dente, pode falar comigo, me segue no Instagram, Dr. Anderson Andrade, na verdade está lá, dr.anderson_Andrade. Me segue lá, acompanha o meu trabalho, vê os feedbacks que meus pacientes têm me dado, e aí você vai ter mais confiança em vir marcar uma consulta e realizar o seu tratamento com segurança para melhorar a sua autoestima e sair feliz lá do consultório. Show de bola, Anderson. Agradeço demais a você pela conversa. Eu que agradeço. Agora eu vou gravar uma breve parte aqui para postar no Instagram. Se você viu esse vídeo através do perfil do meu amigo Anderson, eu te peço que siga o perfil Cavalheiro Talks, onde você vai encontrar conteúdos semelhantes que podem ser edificantes para você. E se você já me segue, eu te peço que siga o perfil dr.anderson_Andrade. Muito obrigado a todos. Estamos encerrando mais um programa Cavalheiro Talks. E é isso. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Show.